essa sua desculpa aí, cola esse seu atestado médico aí, cola para o seu patrão, para mim não cola não. Eu estou vendo que você prometeu e deveria cumprir. A conversa com Deus é mais estreita. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Seu Jesus, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Dizer a vocês a minha satisfação em retornar a essa casa de oração há alguns bons anos, né? Espero que não demore tanto novamente para eu revê-los, mas eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de servi-los hoje aqui. É bom estar no meio do povo de Deus, é bom estar no meio de uma juventude cheia da graça de Deus, embora por alguns poucos minutos, mas eu já pude perceber que estamos numa reunião muito devocional, muito espiritual. Deus seja louvado por isso. Eu quero convidar você aí, por favor, tomando a sua Bíblia em mãos, e nós pudéssemos olhar o texto bíblico do Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11. Eu quero louvar a Deus e suplicar que o Senhor continue sustentando em graça a liderança desta igreja, na pessoa do pastor Timóteo Ramos, o nosso querido pastor Cândido, que está hoje aqui presente, também os líderes da juventude, o pastor Gilson, o presbítero Maicon e o presbítero Jonathan. Eu quero estender saudações a todos os colegas aqui, todos os homens de Deus. Deus seja louvado. Eu quero pedir perdão ao ministério aqui e a todos os irmãos pelo meu atraso. Eu confesso que eu fiz uma administração muito ruim do meu tempo, calculei mal o horário que eu precisava para fazer a viagem. Eu não tenho o hábito de chegar no horário adiantado assim. Por favor, me perdoem em nome de Jesus por isso, tá bom? Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão figos, porque não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Quantos podem dizer amém? Podem sentar-se, por favor. Graças a Deus. A narrativa do evangelista Marcos sobre esta história bíblica, este episódio no ministério de Jesus, ela se encerra da maneira como acabamos de ler aqui. Porém, os outros evangelistas sinóticos, Mateus e Lucas, eles deixam claro que após esta palavra de Jesus para a figueira, ela secou, morreu imediatamente. Então eu gostaria que você considerasse algo na noite deste dia muito importante. O que aconteceu naquele dia foi uma quebra muito grande de paradigma em relação a tudo que os discípulos costumavam presenciar nas ações ministeriais de Jesus. Eles costumavam ver pessoas doentes, uma vez levadas à presença de Jesus, ficarem saudáveis. Eles costumavam ver pessoas oprimidas, uma vez levadas à presença de Jesus, ficarem libertas. E eles inclusive costumavam ver que geralmente quando o caminho dos mortos passava pelo caminho de Jesus, ou Jesus passava pelo caminho dos mortos, eles costumavam ressuscitar. Então a doença se transformava em saúde, a opressão em libertação, a morte em vida. Estes eram os desfechos normais das histórias das pessoas que cruzavam o caminho de Jesus. Mas neste dia aconteceu
exatamente o contrário disso. Se normalmente, quando as histórias entre Jesus e as pessoas com quem ele se relacionava começavam em morte, terminavam em... Neste dia aqui foi exatamente o contrário. Quando os caminhos de Jesus e desta figueira se encontraram, ela que começou a história viva, terminou a história, e os discípulos nunca haviam visto algo assim. Perceber de repente que sai da boca de Jesus uma palavra que gera um resultado exatamente o contrário ao que eles estavam acostumados a observar. Quando Jesus chamou Lázaro, ele que estava morto saiu vivo. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, sua filha que estava morta ficou. Quando Jesus tocou o esquife, o filho da viúva de Naim que estava morto ficou. Então as palavras e gestos de Jesus na direção dos mortos provocavam vida. Mas aqui nesse dia não foi assim. Nesse dia, repito, a figueira que estava viva terminou a história morta. Repare por favor e tente calcular o tamanho do impacto que não foi para aqueles 12 homens ter a experiência de presenciar um ser vivo que, ao interagir com Jesus, ou a Jesus interagir com ele, termina morto. E de repente os níveis de interesse, de percepção acerca do que é o ministério, do que é a vida com Jesus, de quem ele é, de seu nível de rigor, começam todos eles a serem recalibrados. Porque existem visões que são ruins de se ter, mas importantes na construção de uma identidade acerca de quem nós somos diante de Deus. O que eu estou dizendo para você é que para estes 12 homens era necessário perceber que o Deus que ordena a vida também ordena a morte. Para estes 12 homens era fundamental perceber que relacionar-se com Cristo tem um rigor, tem uma seriedade tão grande que inclusive você pode não terminar vivo. Um aleluia, um glória a Deus lá do outro lado do canal. Mas eu percebo e eu entendo o quão chocante isso possa ser. E a verdade é que isso contraria, isso vai num caminho diferente da maioria das teologias produzidas nos últimos anos e décadas. Teologias que visam a dar uma impressão ou um significado cada vez mais flexível, cada vez mais ameno, cada vez mais apático para o que é o Evangelho. Quando na verdade nós já estamos aqui na graça com Jesus, e a figueira que nem se defender podia, começou viva, mas por ter negado-se a dar frutos para Deus, terminou morta. Eu vim de Deus aqui com uma palavra, e esta palavra é: algumas coisas nós precisaremos experimentar e ver, para que voltemos a saber que coisa seríssima ainda é servir ao Senhor dos Exércitos. Eu tenho para mim que não há outra forma do Espírito de Deus recalibrar alguns sensos de temor perdidos pela igreja brasileira nos últimos anos, se não submetermos a algumas visões e experiências que vão fazer a gente olhar e dizer: servir a Deus não é igual aquele vídeo que eu assisti no YouTube semana passada, não é. Servir a Deus não é igual a mensagem morna, fria, gelada daqueles evangelistas que eu ando ouvindo na internet, não. Servir a Deus ainda é coisa muitíssimo séria. Eu vim pregar a uma juventude que sabe que coisa séria ainda é servir ao Senhor dos Exércitos. Eu posso garantir uma coisa para você:
nunca mais a relação dos apóstolos com Jesus foi a mesma depois desse dia. Porque existem experiências que vão afetar, transformar e revolucionar completamente a nossa vida com Deus. Eu estou declarando que depois desta noite, depois deste congresso, a sua forma de lidar com as coisas de Deus, seu senso de zelo, de responsabilidade com o altar de Deus, com a obra de Deus, com os dons que Deus lhe confiou, com as expectativas que Deus tem ao seu respeito, elas nunca mais serão as mesmas. Pelo contrário, nós contrairemos mais temor e mais tremor diante da presença do Deus todo. Ou se alguém pode glorificar ao nome dele na noite deste dia, faça isto agora. Aleluia. É isso mesmo, Pedro? É, João, é isso mesmo. É isso mesmo, Tiago? É, Bartolomeu, é isso mesmo. É isso mesmo, André? É isso mesmo. É isso mesmo, Felipe? É. O quê? Ele também mata. Jesus sai da sua base ministerial na região da Judéia, que era em Betânia, muito provavelmente na casa dos seus irmãos Lázaro, Marta e Maria. A casa de Jesus ficava em Cafarnaum, que era na Galileia, mas Jesus, como bom judeu, tinha muitas atividades recorrentes a serem desenvolvidas em Jerusalém. As festas do calendário judaico, as vezes que ele subiu para pregar, há muitas atividades ocorridas em Jerusalém ao longo dos seus 3 anos de ministério. Então Jesus tinha uma base ministerial na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, o que era muito conveniente para Jesus. Então algumas idas e vindas são demonstradas na Bíblia entre Betânia e Jerusalém. Esta é uma delas. Jesus sai de casa em Betânia, repito, muito provavelmente da casa de Lázaro, Marta e Maria. E sai Jesus desta casa em Betânia e de repente ele sente fome. E quando ele sente fome, seus olhos começam a percorrer. É diferente hoje. Se você sai, de repente sente fome, seus olhos vão começar a percorrer na busca de um fast food, na busca de uma barraquinha de cachorro quente, né? Aleluia, oh, glória a Deus. Alguém sentiu fome, segura aí. Mas nós estamos falando de um tempo onde não tem barraquinha na rua, mas há algo relativamente comum que as pessoas fazem na rua quando sentem fome: procuram árvores frutíferas. É o que Jesus está fazendo, percorrendo os olhos. Ele não está procurando o Burger King, nem o Bob's. Ele está procurando uma árvore frutífera. E de repente ele bate os olhos e olha lá, olha lá, olha lá, uma figueira. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para a figueira, vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Repita comigo: vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Qual é o comportamento da figueira do Oriente? Qual é o comportamento da figueira de Israel? Qual é a ordem em que ela entrega, em que ela brota, em que ela gera? É esta: primeiro os frutos, depois as folhas. Logo, quem olha e vê folhas, presume que, se as folhas apareceram, é porque já há. É isso mesmo, sem medo, vamos lá. Quem olha e vê as folhas, presume que se as folhas já apareceram, logo há. Portanto, as folhas são uma maneira de que a árvore comunique: eu já tenho. As folhas são uma mensagem, são um recado, são uma maneira de exportar uma ideia, demonstrar uma ideia. Inclusive, ideia essa que pode ser vista até mesmo de longe. E foi isso que aconteceu. Jesus olhou de longe ele viu as folhas. Como alguém que conhecia o território, conhecia as árvores frutíferas e seu comportamento, quando Jesus viu as folhas, ele, como qualquer um, pressupôs: esta visão que Jesus teve foi uma visão de longe. Então, de longe, a figueira está dizendo: eu tenho. De longe, a figueira está dizendo: pode vir que tem.
De longe a figueira está dizendo: aqui tem fruto para dar e vender. Mas Jesus resolveu fazer uma coisa que me gera alguns arrepios. Ele foi conferir de perto se aquilo que se anunciava conferia com a realidade. E eu quero que você entenda que esta relação, esta dinâmica entre aquilo que a árvore demonstra de longe e aquilo que ela tem de verdade de perto, mudou tudo. Porque de longe a impressão era: tenho. De perto a realidade foi: não tem. Nós estamos num tempo aonde, profeticamente compreendendo esta história, as coisas estão acontecendo cada vez mais assim. Mensagens enviadas para longe, mensagens e imagens que fazem com que as pessoas constatem ou pensem que nós temos. Alguém de longe parece piedoso, alguém de longe parece temente, alguém de longe parece reto, alguém de longe parece santo, mas à prova da proximidade, nenhum engano subsiste. Alguém até pode sustentar por um tempo, para quem está longe, a imagem de ser o que não é e de ter o que não tem, mas de perto nenhuma mentira subsiste. Alemancho relebraia. E eu quero declarar aqui na autoridade do nome de Jesus que nós não seremos mais um o que, pastor? Mais um a decepcionar pessoas quando conhecem outras de perto. Tem muita gente decepcionada depois de conhecer alguém de perto, mas eu vim pregar a uma juventude que depois de conhecida de perto, mostrará ser ainda melhor do que parecia de longe. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: pode chegar perto. Muito fraco, diga de novo: pode chegar perto. Aqui não tem engano, aqui não tem mentira. Você vai atestar que de perto eu sou ainda mais confiável, mais leal, mais crente, mais temente, mais piedoso do que parecia de longe. Quantas imagens construídas de longe que não se sustentam nem por uma hora quando se está perto. Como nós temos nos permitido construir valores e ideias, julgamentos sobre as pessoas, seja para bem ou para mal, estando tão longe delas. Como é possível acreditar que se possa apurar o caráter de alguém através da rede social? Como a igreja brasileira está enganada no aspecto de pensar na mesma lógica que o mundo pensa. Estamos construindo ideias sobre pessoas, estamos sendo capazes de assinar embaixo sobre o caráter de alguém, sem nunca ter visto na vida, sem nunca ter comido 1 quilo de sal, sem nunca ter tido uma conversa mais aprofundada. Por quê? Porque as folhas estão nos enganando, a aparência está nos enganando. Mas igreja do Senhor Jesus, abre os olhos, assim diz o Senhor. Jesus chegou perto. Ele chegou perto. E parece que eu posso ver Jesus jogando folha para um lado, galho para o outro, e procurando até que Marcos dá logo o desfecho da coisa. E Marcos diz: quando Jesus chegou perto, não havia nada senão folhas. Mexeu daqui, mexeu de lá, abaixou galho, jogou folha para um lado, folha para o outro. Não é possível, deve ter alguma. Não tem. Será que tem mais em cima? Vamos ver. Chega para cá, chega para lá, também não tem. Será que tem nos galhos mais de baixo? Será que está mais lá para trás? Eu estou vendo Jesus dando a volta, aleluia. Deixa eu olhar aqui pelo lado de trás.
vasculha de um lado, vasculha de outro, e Marcos insiste: não havia nada senão folhas, não tinha nada, porque não era tempo de figos. Aí eu confesso uma coisa para você, nessa hora, quando Marcos escreveu isso, aí eu respirei e falei: ah, bom, então tá tudo bem. Então nós temos uma desculpa, nós temos uma razão irrefutável, inquestionável. Olha, não era tempo de figos. Olha, então tudo bem. Afinal de contas, se você procurar uma árvore, procurar frutos numa árvore fora da estação apropriada dela frutificar e não achar, você não tem do que reclamar. Só que mesmo Marcos dizendo não era tempo de figos, eu vejo Jesus liberando a palavra, dizendo: nunca mais como alguém fruto de ti para sempre. Então peraí. Então o fato de a estação não apontar que os figos deveriam sair naquele momento, porque Marcos diz não era tempo, não mudou a sentença que Jesus deu. Pastor Eduardo, isso está estranho. Jesus então deveria estar de mau humor. Jesus então deveria estar querendo descontar em alguém. Descontou na figueira, porque como cobrar dela alguma coisa se Marcos acabou de dizer que não era tempo de figos? Pois para Jesus não mudou nada. Não mudou nada. A sentença que ele tinha a entregar e a palavra que ele tinha a entregar mantiveram-se as mesmas, mesmo que não era tempo de figos. Por quê, pastor? Porque você pode dizer para o menino da esquina que foi procurar figo que não tem tempo. Você pode dizer para a dona de casa que foi procurar um figo para fazer um doce para de tarde que não tem tempo. Mas não venha dizer para o filho do Deus vivo. Dá uma acordada em quem está do teu lado, diga assim para ele: a questão não é o tempo, a questão é para quem a figueira não estava no tempo. Algumas desculpas valem para os homens, mas não valem para Deus. Tem coisas que se você disser, alguém vai dizer tudo bem, então não precisa. Mas Deus não vai abrir mão de algumas exigências que tem, porque o que você pode não oferecer para alguém, não necessariamente poderá não oferecer para Deus. Talvez se você disser para o seu líder: não posso executar essa tarefa, porque não é meu tempo, eu não tenho tempo, eu tenho uma outra lista, eu tenho as coisas para fazer. Ele vai olhar para você, como você não é empregado dele, como você é um servo de Deus na igreja, ele não é seu pai, não é sua mãe, não é seu chefe. Ele vai dizer: ok, tudo bem, eu vou procurar então uma outra pessoa. Mas algumas desculpas que nos colocam diante dos nossos líderes, ou diante dos nossos pais, ou diante dos nossos patrões, como escusados de responsabilidade. Afinal, eu não estou muito bem de saúde, afinal, eu tenho umas coisas para cuidar. Aí alguém diz: não, então tudo bem. Aí o Senhor olha e diz assim: essa sua desculpa aí cola, esse seu atestado médico aí cola para o seu patrão, para mim não cola não. Eu estou vendo o que você prometeu e deveria cumprir. A conversa com Deus é mais estreita. Papo com Deus é mais reto. Então, figueira, você pode dizer que não está no tempo de figo. Fala isso para a dona de casa, fala isso para o menino que quer arrancar figo, fala isso para quem você quiser. Agora, o dia que o Criador bater na tua porta, tu arruma um tempo e dá fruto para ele. Jesus não foi procurar frutos na mangueira, embora a manga seja muito gostosa. Nem sei se dá manga naquela terra, acho que não, mas tudo bem, é só um exemplo. Jesus não foi procurar frutos na macieira, Jesus foi procurar frutos na figueira. Isso muda tudo. A fome que o Filho de Deus tinha, ele foi saciar na figueira. Isso muda tudo.
Porque qualquer uma outra árvore, ou melhor, nenhuma outra árvore representava ou tinha o papel que a figueira tinha. Pergunte qual? Símbolo de Israel. Então, quando Jesus vai procurar na figueira o fruto para saciar sua fome, ele está indo procurar na árvore, que tipifica, que representa o seu povo. Então eu não estou procurando fruto no Egito, não estou procurando fruto na Síria, não estou procurando fruto na Babilônia, eu estou procurando fruto no meio do Israel que eu escolhi. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, dá uma acordada nela e diga: tu és povo de Deus, tu és Israel de Deus, então é na tua porta que o Senhor vai bater para procurar. É daí, é daqui que vai vir, é do meio do povo de Deus. Nós, como igreja, estamos transferindo responsabilidades para outros. Não é a entidade filantrópica X, não. Tem coisas que quem vai ter que produzir é a igreja. Não é a política. Tem gente que está querendo fruto da política, frutos que não são oriundos da política. Fruto que quem tem que dar é a igreja. Nós estamos em alguns momentos invertendo alguns papéis. Estamos querendo, como igreja, fazer aquilo que entidade filantrópica faz. E estamos querendo dar para a entidade filantrópica deveres que são da igreja. Vou dar um exemplo para você. A igreja tem uma responsabilidade bíblica, de dar sustento e mantimento para os domésticos na fé. Sim ou não? E só. Qualquer outra coisa que a igreja faça, a igreja o faz um ato de generosidade, de benevolência, um exercício de cooperação com a sociedade. Mas a igreja não tem compromisso bíblico nenhum de fazer nada além de sustentar o doméstico na fé. Só que tem igreja que está mais ativista social do que a igreja de Jesus. Ela está mais preocupada em gerar impacto em setores que não dizem respeito ao seu comprometimento bíblico. Então ela é mais filantrópica, mais organizacional do que é corpo de Cristo e boca de Deus na terra. Aí renega seu papel profético, não confronta ninguém, não fala do pecado. Só que uma igreja filantrópica: eu doei 200 toneladas de comida não sei para onde, mas não tem coragem de dizer para um pecador que ele é pecador. Renega o trabalho profético e abraça o trabalho filantrópico. A igreja não é agência filantrópica, ela é o reino de Deus na terra. Então escute, Jesus não vai nos cobrar por quantos quilos de alimento não demos para isso ou para aquilo. Você me perdoa se você está escandalizado, mas não vai. Como igreja, como corpo de Cristo, não. Como comunidade, ok, temos nossos deveres, é prazeroso fazer, é maravilhoso. Agora, o comprometimento que vai fazer Deus bater na nossa porta e perguntar: cadê? Está muito longe disso. Muito longe. O que Deus vai cobrar para a igreja é o fruto da figueira. É aquilo que compete à igreja. O que compete à legião da boa vontade é a legião da boa vontade. O que compete à igreja é a igreja. O que compete a clubes, agremiações é com eles. Mas existem coisas que Deus vai cobrar da igreja. O papel profético é da igreja. O dever de apontar com clareza o que é santo, o que é profano, é o da igreja. A comunidade que zela pela santidade do Senhor e a igreja. De quem se Jesus falou: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, então de quem Deus cobra certas coisas é de quem Ele plantou. Aqui está o mistério. Aqui está. Porque a figueira Deus plantou, é o Israel de Deus. Agora, eu acho muito curioso uma coisa. Pergunte qual? A gente gosta de ser plantado, gosta de ser regado, gosta de receber investimento, mas odeia ser cobrado.
Eu gostei quando ele me plantou, gostei quando ele investiu em mim, eu gostei quando ele acreditou em mim, mas na primeira vez que ele vem procurando fruto em mim, eu digo, não, é muita pressão. Eu gostei quando ele plantou. Ninguém queria plantar, ninguém acreditava. A família não queria saber muita coisa, não acreditava muito. Jesus foi lá, plantou, investiu, regou. Aí na primeira vez que o líder chama a atenção, a primeira vez que o pastor exorta, não vou procurar outra igreja, porque aqui estou debaixo de um ambiente de pressão. Para de graça. Se você gostou do investimento, aguenta a pressão da cobrança. Eu gostei quando ele me deu o dom. Eu gostei quando ele me deu o dom. Então agora eu tenho que lidar de uma maneira madura quando ele me cobrar sobre o exercício do dom que ele me deu. Porque eu gostei de receber. Eu não gostei de receber. Então agora eu preciso lidar de maneira madura. Porque se ele me deu, existem coisas que vão acontecer nesse processo. Vai ter cobrança. Ele vai exigir que eu utilize desse daquela maneira. Se eu pisar fora da faixa, ele vai me apertar. E é assim, e acabou o negócio, é assim. Olha para o seu vizinho e diga, você não gostou de ser plantado? Não gostou de ser regado? Não gostou de receber investimento? Então aguenta a cobrança também. Não tem fruto, só tem folha. Jesus vai olhar e vai dizer, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Mateus e Lucas dizem, a figueira murchou, morreu imediatamente. Agora analise bem a frase de Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Em algum momento dessa frase você viu a palavra morte? Você viu? E o verbo morrer, você viu? Jesus usou a palavra morte? Jesus falou morrer? Ou qualquer outra coisa parecida? Não, Jesus falou nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Mas embora Jesus não tenha dito morra, ela morreu. Embora Jesus não tenha dito agora você vai experimentar a morte, ela morreu. Porque o que Jesus disse para ela foi o seguinte, você não produz mais a partir de hoje. Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Então você não produz mais a partir de hoje. Quando ela viu-se na condição de esterilidade permanente, ela secou e murchou. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, Jesus não disse morra, mas Jesus disse você está infértil. Quando Jesus disse você está infértil, ela morreu. Porque a infertilidade é o capítulo anterior da morte. Vou repetir. A infertilidade é o capítulo anterior da morte. A infertilidade é a antessala do velório. Por isso que é tão sério você entender que quando você é chamado por Deus, através da sua liderança, a frutificar, você está sendo chamado a continuar vivo. 3 glória a Deus, um aleluia. Quando você é chamado à responsabilidade de dar frutos, a responsabilidade de dar frutos assegura que você continuará vivo. Porque quem está optando pela infertilidade está optando pela morte, é só uma questão de tempo. É por isso que Satanás está tão interessado em te tornar infértil. É por isso que ele está tão interessado que você queira tirar férias sem data de término. É por isso que ele quer colocar tanta caraminhola na sua cabeça, porque quem decidir viver uma vida sem dar frutos, decidiu morrer, só não sabe o dia ainda. Mas quem decidiu dar frutos, os frutos permanecem para sempre. É tão poderoso que a Bíblia diz: o vosso fruto permaneça para sempre. Repete comigo: o vosso fruto permaneça para sempre. Eu vou permanecer para sempre?
você vai permanecer para sempre? Existe uma finitude que foi colocada no gênero humano desde o pecado original. Pecou, vai morrer. Desde que o homem pecou. Então não tem jeito de eu viver para sempre. Mas olha o que a Bíblia diz: se você der fruto, mesmo que você não viva mais, ou quando você não viver mais, os seus frutos continuam vivos. Eia, xerga! Então o que Jesus disse foi: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E aqui eu concluo, mas eu quero trocar para miúdos. Vai ficar bom, quer ver? Do jeitinho que está escrito: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Isso Jesus falou logo após Jesus ter procurado fruto e não ter achado. Então a figueira não serviu a Jesus. Alguém está aí? A figueira não serviu a, não deu frutos a. Então Jesus está dizendo: se não a mim, a mais. Foi isso ou não foi isso? Nunca mais coma alguém fruto de para sempre. O que Jesus está dizendo? Se você não deu a mim, também não vai dar para mais ninguém. Se não serviu a mim, não pensa que eu vou ficar aqui olhando se servir a outro. Tu também não serve a mais ninguém. Pastor, mas eu acho que isso de alguma maneira fere a lei do livre-arbítrio. Então denuncie Deus no Ministério Público. A questão é que nós estamos acostumados com algumas coisas que não são do mundo de Deus. Pastor, eu acho que isso não é democrático. Então seja bem-vindo a essa compreensão. Deus não é democrático. Mas eu acho que isso, se isso for avaliado sob a ótica dos direitos humanos, Deus é maior do que os direitos humanos. Foi Ele que fez a humanidade. Então você gostando, você não gostando, você ficando bicudo, não ficando bicudo, Ele me mandou subir a serra hoje para dizer: tem coisas que se não for para mim, também não vai ser para mais ninguém. É por isso que essa tua briga com Deus tem que acabar hoje. Você não vai vencer ela nunca. Até quando tu vai cochear entre dois pensamentos? Até quando tu tentarás resistir à vontade de Deus? Ele é maior. Ele me diz: renda-se à minha vontade e vem entregar aquilo que é meu. Eu vim aqui pelo poder do Espírito de Deus ajudar você a poupar muito tempo e muita dor. Vou repetir: vim aqui ajudar você a poupar tempo e dor. Porque tem coisas que, se você continuar insistindo em não viver para Deus, mas viver fora de Deus, você vai perder tempo e vai ganhar dor. Porque Deus me mandou olhar no seu olho e te dizer: já está decidido. Eu não abro mão de você. E se você não quiser oferecer a mim, eu não vou ficar de braço cruzado vendo você nesse mundo, não. Ou você faz por mim, ou não vai fazer por ninguém. Se você está achando que eu vou ficar aqui, diz o Senhor, vendo você pegar esse dom que eu te dei e desperdiçar ele em karaokê, se não para mim, para mais ninguém, mas eu decido que aquilo que de melhor eu tenho, eu entregarei diante do meu Senhor. Quem decide isso também, dá um pulo dessa cadeira agora, desse banco, fica de pé do teu lugar. Oh, Ramaracanta Ramarakyorioshere Emina Kala Sorgo no Contorogone Baraba Ermiaragaya Shebina Katarashando. Pega a mão da pessoa que está do teu lado. Me dá um ré maior aí. Me dá um ré maior aí, maestro. Ré maior aí. Maior, maior. Razão. Meus dons e talentos
são pra te servir. Meus dons preciosos são. Se menor. Não vejo razão na minha remanchos. Tu és meu Senhor, meu Senhor. Assim é, assim como o fogo refina. Vem tu, abre em mim, até que o mundo possa ver. Tua glória em meu rosto. Quantos podem adorar ao nome dele esta noite? Quantos não vão mais resistir à sua vontade? Digam glória a Deus essa noite. Quem sai daqui para viver tudo que Deus tem te pedido, diga aleluia. Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Cede hoje, entrega para Deus o que é dele. Pastor Eduardo, eu tenho resistido. Deus já me disse o que Ele quer de mim, mas eu tenho resistido. Mas eu quero sair daqui hoje com o compromisso de não resistir mais ao que Deus espera de mim. Sai do teu lugar, vem aqui no altar agora. Só quem hoje precisa se render diante da presença do Senhor e parar de resistir àquilo que Ele tem te pedido. Sai do teu lugar agora, corre aqui no altar. Eu quero orar por você. Não estou chamando, não é apelo para salvação, não é quem está desviado, não. Eu estou falando de figueira, de crente, que Deus está pedindo uma posição, você não toma. Você tem um dom, enterrou. Tem um talento, enterrou. Corre no altar aqui. Um minutinho para você vir, um minutinho. Meus dons e talentos são pra te servir. Os meus dons preciosos. Eu não vejo razão na minha vida sem ti, porque tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, vem fogo do Espírito Santo. Até que o mundo, tua glória em meu rosto. Espírito Santo da promessa, nós cremos na tua presença no meio dos teus eleitos nesta noite. Oh, por muito tempo temos resistido ao teu chamado. Por algum tempo demonstramos as folhas, mas negamos os frutos. A chamada que tu tens para alguns aqui tem sido renegada, ignorada. Talentos estão enterrados. Mas hoje é o dia da tua glória brilhar no rosto da quente caragaragacho. Brilha no rosto desse moço agora. Brilha no rosto dessa moça agora. Glória, glória do Deus vivo brilha. Nós não vamos ganhar essa guerra.
Está dando mais trabalho fugir da tua vontade do que cumpri-la. Nós nos rendemos diante da tua presença hoje. Diante do teu altar, essa juventude comparece para dizer, como Maria disse ao anjo Gabriel: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Tem renovo de Deus na casa. Tem renovo de Deus na casa. Tem renovo de Deus na casa. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, abra sua boca e seja renovado agora. Agora, 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 agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Vai declarando de mãos levantadas, vai declarando: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Vai declarando, eu não te ouvi, diga-se: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Mais forte, de mãos erguidas, diga: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Pode retomar o seu lugar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, guardando você de todo mal. Esse ano será o próximo, o ano de maior frutificação na história da tua vida. E quantos acreditam, glorifiquem bem forte ao nome do Senhor. Obrigado, pastor.